Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo outro vídeo para vocês. Hoje eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco da minha visão, que eu acredito que teve uma evolução em relação aos investimentos, que é a compreensão a respeito da estratégia que eu sigo. Eu sempre acompanhei muito o Luiz Barsi, via ele muito como uma inspiração, ainda vejo para falar a verdade, o cara é foda. Ele conseguiu ser o maior investidor pessoa física da bolsa, né? Então, alguma coisa esse cara sabe, alguma coisa de diferente tem nessa pessoa em relação às outras, já que a gente não vê tantos Luiz Barces por aí, né? Então, quando eu comecei a me interessar por essa coisa de investimentos, eu comecei a ver alguns vídeos desse cara e uma das coisas que ele costuma comentar muito, né? É sobre a questão de investir em empresas que pagam dividendos. E ele tá certo, as empresas que pagam dividendos, elas são boas, mas eu queria compartilhar aqui com vocês o porquê que hoje eu já não vejo mais como essencial para eu investir em uma empresa o fato dela pagar dividendos. Isso não é, digamos, uma necessidade, certo? Então, por que eu mudei essa visão? Vamos primeiro entender o que é dividendo. Por que as empresas elas pagam dividendos? As empresas elas têm as suas operações e elas querem extrair uma diferença. Uma diferença do quê? Entre o custo para poder produzir o bem ou o serviço e o valor que ela repassa isso para as outras pessoas, o preço, na verdade, né? Então ela busca que exista uma diferença entre esses caras e que essa diferença seja positiva, né? Que a gente tenha que o preço, a receita gerada, né, seja maior do que os custos que ele teve para poder produzir aqueles bens ou serviços, certo? Então, quando a empresa ela consegue fazer isso, ela pode distribuir esse lucro que ela obteve. Então, o capital operou, passou-se um tempo ali, conseguiu gerar uma receita, deduzindo-se todos os custos que aquela empresa tem, ela teve lucro e aí ela quis distribuir aquele lucro. Isso é o dividendo. Então, o dividendo ele é a remuneração aos acionistas pelo lucro que a empresa teve. Mas tem um detalhe importante no porquê que isso acontece. Geralmente, não é sempre, mas geralmente a empresa que ela está distribuindo os dividendos, isso significa que, cara, a minha operação ela já está tão grande que o lucro que eu obtive fazendo isso daqui, eu não consigo reinvestir ele inteiro. Então parte dele eu pego e eu distribuo para os acionistas para que eles decidam o que fazer com aquele lucro. Então, esses acionistas eles podem tanto pegar aquilo para poder consumir, ou eles podem pegar aquilo para poder reinvestir em outras oportunidades que ele está enxergando. Então, no final das contas, você está mudando a gestão do capital. Você está entregando ali para quem tem participações na empresa, você entrega ali uma parte do capital que rendeu, né? E aquela pessoa ela decide se ela reinveste ou se ela consome, beleza? E aí isso é papel de quem tem a ação, quem tem a participação na empresa é que deve decidir isso. Não tô aqui para poder fazer o julgamento a respeito disso. Ok. Mas beleza, e o que acontece se a empresa ela tá num cenário em que, por exemplo, ela tá buscando muito crédito ali no mercado, ela tá precisando de crédito. Pô, então talvez faça mais sentido para essa empresa, ao invés dela distribuir esse lucro que ela teve, ela pode reinvestir esse capital. Então, você pega aquele lucro que a empresa teve na operação anterior, você reinveste. Então, você expande ali a sua operação. Você compra mais ativos, você compra mais terrenos, você contrata mais funcionários, você expande sua operação. Qual é a consequência dessa expansão de operação?
essa expansão ela vai acontecer com a empresa esperando que haja um retorno maior. Então, eu estou colocando mais dinheiro aqui, eu espero que haja mais retorno. Eu espero que, no final das contas, o meu lucro ele seja maior do que ele era antes de eu fazer esse reinvestimento. E a mera possibilidade disso acontecer já vai reagir nos preços dessa ação. Então, os investidores, ao verem isso, pô, essa empresa aqui teve lucro e agora ela está reinvestindo esse capital, esse lucro que ela teve. Então, se o mercado ele confia na gestão dessa empresa, se eles acreditam no negócio, se eles acham que aquilo ali que está sendo empreendido faz sentido, a tendência é que as pessoas comecem a comprar ali naquela hora mesmo em que esse reinvestimento foi feito. Então, as pessoas elas vão se antecipar, elas vão tentar se antecipar ao mercado para poder ganhar um certo desconto ali. Beleza? E à medida que esse lucro esperado ele vai se concretizando, a tendência é que o preço dessa ação ele suba um pouco, certo? Então, de acordo ali com a expectativa de lucro que existe e à medida que esse lucro se concretiza, então as pessoas elas vão colocando mais dinheiro ali dentro daquela coisa por o risco de não gerar esse lucro novo que eles esperam, né? À medida que o tempo passa e que ele se concretiza, o risco vai diminuindo. Então as pessoas vão acabar pagando mais caro por aquele mesmo ativo. E onde que eu quero chegar com isso aqui? É que no final das contas, ambos os acionistas eles estão sendo remunerados. Só que um está sendo remunerado na forma do preço da ação subindo devido aos fundamentos daquela empresa estar mudando. Então, se aquela empresa agora ela gera mais lucro, vale mais a pena pagar um preço superior do que quando ela gerava menos lucro. Então, quanto mais lucro uma empresa gera, mais é interessante você pagar um valor maior por ela. Então, quando isso acontece, o acionista ele está sendo remunerado. E se ele quiser, ele pode gerar um dividendo também. Nesses momentos que essa empresa ela tiver uma alta, ele pode simplesmente, sei lá, se ele determinar, não, eu quero 10% de dividendos aqui. Então, eu pego essa ação que valorizou bastante por causa desse ciclo de mercado, eu vendo 10% dela e redistribuo o capital. Porque, no final das contas, é isso que acontece quando você recebe dividendos. É uma redistribuição de capital. Então, se você mesmo vender e você mesmo fizer essa redistribuição, tudo bem, você deve pagar uns impostos ali, mas ainda assim é uma redistribuição de capital da mesma forma do que quando você recebe dividendos. O ponto que eu quero chegar aqui é que você seguir essa estratégia de vender um pedacinho quando a ação sobe ou você receber os dividendos, dá na mesma, porque quando você recebe os dividendos, obviamente esse capital que você recebeu, ele não, pelo menos não pela própria empresa, né? Ele não vai ser reinvestido na própria empresa, a menos que você como acionista decida, não, vale mais a pena eu comprar mais ações dessa empresa aqui, eu confio na gestão dessa empresa, eu acredito que o produto ou serviço que eles prestam é uma coisa boa ali e vai continuar gerando lucro, então vou botar mais dinheiro nessa mesma empresa aqui. Aí nesse caso nem faz sentido você vender a ação, né? Se for essa a sua intenção. Você mantém ali, deixa, ela aumentou o preço, é como se você estivesse comprando ali também. Beleza? Então, esse é o ponto que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Não faz diferença se você está recebendo dividendos ou se a ação está subindo o preço e você vende um pedacinho ali e redistribui. Muitas vezes você nem precisa de redistribuir, você deixa ali na própria ação mesmo. Eu só queria trazer esse ponto que acho que foi uma evolução aqui na minha jornada até então, que eu não compreendia tanto esse conceito antes. E agora eu compreendo melhor e vejo que realmente não faz tanta diferença assim. Então, geralmente empresas que elas já estão mais sólidas, empresas muito grandes, elas vão pagar dividendos ali justamente pelo fato delas já serem mais sólidas, elas não terem mais tanto espaço para expandir, né? Então, uma empresa que ela é menor, ela tem mais espaço para expandir. Uma empresa já consolidada no mercado, ela tem menos espaço para poder expandir. Então, essa empresa, a probabilidade de ela pagar dividendos é maior. Mas o ponto que eu quero trazer aqui a gente não deve olhar só para isso, né? A gente deve olhar sempre a capacidade daquela empresa
de gerar lucro. Então, quanto mais lucro aquela empresa vale, mais vale a pena eu pagar um valor mais caro por ela. Então, esse que deve ser o indicador principal e não tanto só essa questão do dividend yield. Então, geralmente as empresas boas elas vão pagar dividendos, mas nem toda empresa que é boa paga dividendos. Acho que essa é a reflexão que tem que ser trazida aqui e que vocês não foquem só em empresas que, não, essa empresa não paga dividendo, então não quero. Não. Acho que é interessante você olhar para o lucro que vai te dar uma base melhor para você poder tomar essa decisão. E é isso, galera. Deixa aí no comentário se você concorda, se tem algum ponto que você acha que eu errei aqui. Dá o like aí, por favor, se inscreve no canal. É isso aí, valeu e falou.